Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje é dia de falar um pouquinho sobre o livro Mais Mortais que os Homens, publicado pela editora Jangada, e eu agradeço desde já a editora por estar apoiando e confiando no meu trabalho. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like que ajuda muito o canal, e se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ative as notificações para sempre receber os novos vídeos. Lembrando que eu vou deixar o link de compra desse livro aqui embaixo na descrição, e comprando por esse link vocês já sabem que ajuda muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Esse livro é uma antologia de contos clássicos de terror, escrito por grandes escritoras do século XIX. Ao total são 26 contos, e a seleção e organização desse livro foi realizada pelo Graham Davis. Além dos contos, também vamos ter alguns textos complementares que nos introduz a temas utilizados por essas escritoras e também ao contexto histórico de quando essas obras foram escritas. Primeiramente, nós vamos ter o prefácio que foi escrito pela Michelle Henriques, e ela, nesse texto, vai abordar sobre a questão do gênero, apontando de como essas mulheres transitavam por esses gêneros literários. Muitas delas escreviam desde o terror até o romance, e escreviam textos de muita qualidade. E a Michelle também dá algumas dicas de outras obras dessas autoras para a gente fazer a leitura depois. Temos também uma introdução feita pela tradutora do livro, que se chama Tereza Cristina Roque da Mota, e aqui ela vai falar como foi a sua experiência fazendo a tradução desse livro e também nos conta um pouco sobre as curiosidades e descobertas que ela fez ao longo dessa experiência. Inclusive, ela incluiu muitas notas de rodapé, e são notas muito interessantes e que vale muito a pena você parar um pouquinho para ler durante os textos, porque nos situa bastante sobre o contexto histórico da época que esses contos foram escritos, e sem contar que contribui ainda mais para o entendimento dos contos. E por fim, também temos uma introdução do organizador do livro, e nessa introdução ele vai falar bastante sobre o mercado literário da época, inclusive de algumas questões que as autoras precisavam abreviar os nomes ou usar pseudônimos masculinos para conseguirem ser publicadas. E também ressalta que essas autoras escreviam textos de vários gêneros literários de muita qualidade, assim como seus contemporâneos masculinos. Ao começar a ler esse livro, eu já estava com a expectativa lá nas alturas, porque aqui tem vários elementos que eu amo, e eu posso dizer para vocês que essas expectativas foram muito atendidas. Aqui você vai encontrar histórias que envolvem o sobrenatural, como fantasmas, bruxas, maldições, profecias, vingança, obsessão, terror psicológico. Esses são só alguns elementos que vocês vão encontrar aqui nesses contos, mas ainda tem muitos outros elementos que eu não citei. E como foi difícil escolher os contos que eu mais gostei para poder falar aqui com vocês, porque eu basicamente amei o livro inteiro, e vai ser um livro que com certeza eu vou estar indicando em outros vídeos para vocês. Aqui nós vamos encontrar autoras bem conhecidas, mas também vamos encontrar autoras que pelo menos eu nunca tinha ouvido falar e que eu acho que mereciam mais destaque. Aqui a gente vai encontrar a Mary Shelley, que é a autora de Frankenstein. Temos a Louise May Alcott, também com um conto maravilhoso, e ela é autora daquele livro famoso chamado Mulherzinhas. Temos a Elizabeth Gaskell, que é a autora do livro Norte e Sul. A Edith Wharton, que é a autora de A Época da Inocência. E por fim, a Charlotte Perkins Gilman, que é a autora daquele conto Meu Papel de Parede Amarelo, que é o meu xodozinho, simplesmente amo aquele conto. Mas antes de falar um pouquinho sobre os meus contos preferidos, eu preciso elogiar essa edição, porque ela, antes de cada conto, tem uma mini biografia dessas autoras. E são textos bem curtinhos, mas que abordam uma grande parte da vida delas e também da carreira literária. E agora eu vou falar pra vocês sobre os meus 6 contos favoritos. Foi muito difícil escolher, realmente eu gostei praticamente de todos, tá? Pra vocês verem, tá tudo marcado aqui dos meus contos preferidos. O primeiro conto se chama A História de um Maquinista, da Amélie Edwards. Aqui nós vamos ter a história de 2 amigos ingleses que vão para a Itália em busca de emprego e mudar de vida. Só que quando eles chegam lá, eles nem imaginam que vão acontecer alguns eventos que vai acabar abalando a amizade deles. Essa é uma história de amor
vingança e redenção. Eu não esperava o final desse conto, me surpreendi bastante, e também é um conto curto e muito bom. O outro conto que eu tenho para apresentar para vocês se chama Perdido numa Pirâmide, ou A Maldição da Múmia, que foi escrito pela Louise May Alcott, que é a autora aí de Mulherzinhas. E aqui a gente vai ter um homem que vai relatar uma história para uma jovem, contando como que ele conseguiu umas sementes raras lá no Egito. Uma história assombrosa sobre múmias, traição, maldição e drogas. E é claro que a história por trás dessa conquista é bem estranha e vai trazer várias consequências bem ruins. A próxima história que eu vou falar para vocês se chama O Fantasma de Kentucky, da Elizabeth Stuart. Aqui a gente vai conhecer um homem que vai precisar fazer uma viagem de navio, e essa viagem irá durar um ano. Durante essa viagem, o destino dele vai se ligar a um jovem de 15 anos que entrou no navio clandestinamente, e por esse motivo ele é constantemente maltratado tanto pelo capitão do navio quanto pelos outros tripulantes. E só tem esse homem aí que às vezes ajuda e contribui com alguns alimentos para que ele não fique tão mal assim. E ele fala muito sobre essa questão da empatia, maternidade, e também fala sobre profecias e morte. O próximo conto que eu tenho para falar para vocês se chama O Destino de Madame Cabanel, da autora Eliza Lynn Linton. Aqui a gente vai conhecer uma jovem que vai se casar com um homem bem-sucedido que mora numa aldeia pequena. A questão dessa aldeia é que os moradores são bem religiosos, eles não gostam de nada que saia muito do normal para eles, o que eles consideram normal. E quando eles se deparam com algo ou alguém estranho, se eles não vão muito com a cara, eles já consideram aquilo como algo demoníaco. E quando essa jovem aparece nessa aldeia casada justamente com um homem que muitas mulheres desejavam se casar, é óbvio que fica aí um estranhamento em cima dessa jovem. E por ela ter uma beleza estonteante, usar um batom avermelhado bem forte, acaba que isso traz consequências bem sérias para ela. Há um jogo de manipulação e o que é mentira acaba se tornando verdade. Aqui nós vamos ter temas como religião, xenofobia, ignorância e superstições. O próximo conto, que é O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Esse conto é considerado um clássico da literatura feminista. Aqui nós vamos ter uma narradora que é confinada pelo marido com o propósito de curá-la. Segundo ele, ela está sofrendo de depressão nervosa temporária e ele acredita que esse confinamento pode ajudá-la a se curar. Só que ao contrário, o confinamento faz com que ela acabe ficando obcecada pelo papel de parede amarelo, que é um papel de parede muito feio pelo que ela se descreve, e a gente vê essa personagem perdendo a sua sanidade aos poucos. Esse conto fala sobre loucura, sobre a falta de autonomia das mulheres nessa época, e também é uma história sobre obsessão e privação. O próximo conto que eu vou falar para vocês se chama O Fantasma de Tibert, da Condessa Muster. Aqui nós vamos ter uma senhora que precisa fazer uma viagem com suas 3 filhas e acaba se hospedando num local onde vai vivenciar coisas muito sinistras. É uma história curta, mas de muita presença. Interessante dessa história é que quando eu li a mini biografia da autora, fala que quando foi publicado numa revista, saiu meio que era uma história baseada em fatos reais. Eu achei muito interessante, é aquele tipo de história que a gente realmente ia ouvir de alguém contando, aquele tipo de história de terror muito fácil de você ouvir por aí. Mas assim, bem legal esse conto, gostei bastante, e é um conto bem curtinho, por sinal. O 7º e último conto que eu vou falar aqui com vocês se chama Uma Alma Insatisfeita, da autora Anne Truebloom. Tem uns sobrenomes diferentes que eu nem sei se eu tô pronunciando certo, se não tiver, mil desculpas. Esse conto, ele é muito diferentão e eu gostei demais. Aqui a gente vai ter uma jovem que acaba falecendo e a vizinhança lá, o povo do bairro, tudo enterra essa moça. Só que depois, gente, essa moça volta, ela retorna dos mortos e chega lá na vizinhança como se nada tivesse acontecido. As pessoas acham super estranha essa situação, não sabem se vão até ela, conversam com ela, perguntam o que tá acontecendo ou se ficam quietos. E é uma história que aprofunda muito sobre temas mais
mais existenciais, como a vida e a morte. Concluindo aqui, eu realmente gostei muito desse livro e eu acho que é um livro que todo leitor que gosta de contos clássicos de terror deveriam dar uma chance e fazer a leitura, que eu tenho certeza que vão gostar muito dessa leitura. E agora, falando um pouquinho sobre essa edição, eu só vou tecer elogios, porque a edição está impecável. Primeiro que ela é capa dura, com essa capa lindíssima. Temos aqui um fetilho de cetim para fazer a marcação durante a leitura. E por dentro desse livro, ele é repleto de detalhes. Aqui a gente tem textos complementares, como eu falei, várias apresentações, textos com conteúdo maravilhoso. E uma das coisas também que eu adorei foi a diagramação perfeita, que é uma diagramação assim muito boa, confortável para leitura, e a gente não se cansa durante a leitura porque a diagramação ela é muito confortável. E não é novidade para ninguém que eu dei 5 pimentinhas para esse livro e milhares de corações. Fica aqui a minha indicação dessa leitura. Se você gosta de contos clássicos de terror, se vocês gostam também de suspense, terror psicológico, podem apostar nessa leitura que vocês vão amar, e sem contar que são contos escritos por mulheres incríveis. Então fica aí a minha dica. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o joinha para ajudar no canal, compartilhe com seus amigos. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse livro, se vocês já leram ou não, ou se ficaram com vontade de ler. Lembrando que o link de compra desse livro vai estar aqui embaixo na descrição, e comprando por esse link vocês ajudam muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo da descrição, e lá onde eu sempre estou postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento, e também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso, e é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão, então não deixe de me seguir por lá também. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, então não deixe de conferir. E claro, é novo aqui no canal? Bora se inscrever e ative as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo!